Bom, boa noite, professora. O meu artigo, estou aqui para apresentar o podcast. Aqui é o Arthur Alves Medeiros, para aula de poluição marinha. O meu artigo escolhido para fazer o podcast é a influência dos agrotóxicos em organismos zooplanctônicos, por Murilo de Carvalho Cassiano, feito na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2014. Então começando agora, primeiramente fazendo um resumo sobre os pesticidas. Eles apresentam grande importância comercial desde que a população vem aumentando junto com o desenvolvimento industrial. Cada vez mais tem que aumentar a produção agrícola, cada vez mais é necessário um melhor aproveitamento dos recursos, né? Ter menos perda, né, dos teus recursos. Então o uso de pesticidas está sendo feito em grande escala, em termos globais. E isso gera uma grande preocupação com o nosso ambiente. Falar um pouquinho da classificação de agrotóxicos na legislação brasileira. Eles estão separados entre inseticidas, fungicidas e herbicidas, sendo que o termo pesticida é usado de forma geral para todos eles ou para uma mistura. E também existe a classificação quanto à toxicidade, né? Temos a classe 1, rótulo vermelho, que são agrotóxicos altamente tóxicos para o ser humano. Temos a classe 2, rótulo amarelo, que digamos, medianamente tóxico para os seres humanos. O rótulo azul, né, com a classificação número 3, é pouco tóxico para os seres humanos. E com a classificação número 4, o rótulo verde, são os que não são tóxicos para o ser humano, né? E essa contaminação ela vem aumentando nos nossos ambientes devido às grandes cargas de efluentes lançados no ar, na água, no solo. E o ambiente aquático ele é o mais suscetível a essa contaminação, é um ambiente mais sensível. E mesmo sem o agrotóxico ser lançado diretamente na água, ele pode chegar, né, no ambiente aquático. Por exemplo, no solo, o pesticida ele pode adotar vários caminhos. Por exemplo, vou citar alguns dos caminhos. Eles podem ser absorvidos a partículas do solo, podem permanecer dissolvidos na água presente no solo, podem volatilizar, podem ser absorvidos por raízes de plantas ou organismos vivos, podem sofrer decomposição química ou biológica, ou, né, ser percolado ou carreado por águas de chuva, chegando assim ao ambiente aquático. Que é aí que vem a nossa problemática, claro, falando agora do ambiente aquático, né? Óbvio que existem problemas também no solo, no ar, mas o nosso enfoque é o ambiente aquático. Então agora, falando, isso foi uma introdução meio geral sobre os pesticidas. Agora falando desse trabalho especificamente, ele, na verdade, achei bem interessante porque ele faz um compilado de vários trabalhos, vários artigos, todos relacionando pesticidas e zooplânctons. Então, na verdade, nesse trabalho, ele buscou como referência 77 artigos que relacionavam esses dois temas, né? E todos eles publicados entre 2008 e 2014. E a partir dessa referência de todos esses artigos foi feito um levantamento dos principais pontos, das principais espécies que foram utilizadas em testes, dos principais pesticidas encontrados, das principais respostas que esses organismos apresentaram. Tudo isso vai vir, né, vai ser melhor explicado mais para frente aí.
Então tá, e também ficou registrado, né, que o interesse no assunto aumentou ao longo dos anos, né, desses 6 anos que foram utilizados artigos de 6 anos, o número de artigos publicados com esse tema ao longo desses 6 anos foi aumentando. E o gênero mais utilizado para testes foi o gênero Daphnia, é um famoso organismo teste, né, no zooplâncton. Falando agora um pouquinho dos agrotóxicos, eles geralmente acumulam no ambiente, né, muitas vezes no ambiente aquático, e eles ficam concentrados, eles são fixados em indivíduos que fazem parte da cadeia alimentar. E claro que isso não vai, sendo que eles fazem parte de uma cadeia alimentar, isso não vai afetar somente eles, mas também seus consumidores, né? Esse agrotóxico, esse pesticida pode ser passado da presa por predador. Então isso acarreta num problema para o meio ambiente, inclusive para o ser humano. Pode ingerir algum desses pesticidas pelo consumo de água ou de algum animal contaminado, e os efeitos podem ser graves, né? Podem gerar doenças, induzir a doenças, como até mesmo o câncer. E bem, agora falando um pouquinho dos zooplânctons, porque são organismos importantes nesse estudo, são muito bons bioindicadores, tanto para testes em laboratório quanto para testes em campo mesmo, né? São, claro, a gente sabe, um breve resumo, né? Os zooplânctons são animais que não têm, digamos, a capacidade livre de natação. Eles são geralmente bem pequenos e são carregados pela maré, enfim. E eles consomem, são animais que consomem diretamente o que estiver na água. Então, se tiver um pesticida ou algo tóxico, ele vai apresentar rapidamente por ele estar no começo da cadeia alimentar, ele vai apresentar rapidamente algum efeito. Então, por isso que é um ótimo organismo teste, né? E alguns trabalhos, a maioria dos trabalhos desses 77 artigos foram feitos em laboratório, mas também alguns foram feitos em campo. Né? Desculpa, agora citando melhor, 57 artigos foram feitos em laboratórios e os outros 20 em campo. Agora, fazendo um apurado, né, de todos esses artigos aí, de todos esses trabalhos, o gênero mais utilizado foi o Daphnia, que foi utilizado em 29 artigos. Foram utilizados outros cladóceros em 13 artigos. Rotíferos foram utilizados em 7 artigos, copépodes em 9 e artêmia em 1. Os agrotóxicos agora, falando dos agrotóxicos, o mais mencionado nos artigos foi o carbaryl, mencionado em 12 artigos. Logo depois vem o endosmalation e o endosulfan, que foram mencionados em 7 artigos, cada um. O esfenvalente e o imidacloprid em 4 artigos e o glifosfato em 3 artigos. Em outros 49 artigos foram outros pesticidas, outras moléculas que não tiveram algum destaque especial. Então, 49 foram outros, assim. Eu vou falar um pouquinho do carbaryl, que foi o que mais apresentou, né? Então, vamos falar sobre ele. É um inseticida usado no controle de insetos voadores e sugadores em mais de 120 tipos de plantações, incluindo árvores frutíferas, mangas, bananas, morangos, sojas, batatas, abacaxi e outras plantas ornamentais. E agora sobre o efeito dele, a exposição do carbaryl resultou em um atraso da maturação das dáfnias, e além disso foi notada a mortalidade substancial ocasionada por carbaryl apenas na prole da primeira ninhada, indicando que em geral as concentrações de exposição testada nesse trabalho foram subletais. E tem uma relação com o tamanho: quanto maior o indivíduo, menos ele é afetado; quanto menor, mais ele é afetado.
E só para finalizar, talvez passando um pouquinho do tempo, mas as respostas diferentes que ocorreram nos diferentes trabalhos, né? Então, em 20% dos trabalhos, as respostas tiveram relação com a abundância de organismos, né? Ou seja, a mortalidade mesmo. E em 10 trabalhos, as respostas... em 10% dos trabalhos, a resposta foi de crescimento, diminuição no crescimento, né? Afetou o crescimento dos organismos. Em 7 trabalhos, o efeito foi na bioacumulação, esses organismos acumulando essas toxinas. E em 6 trabalhos, o efeito foi na reprodução, diminuiu a reprodução. Em 4 trabalhos, houve efeito na riqueza de espécies, um trabalho, no caso, que utilizou diferentes espécies. E outras 31 respostas, outros 31 trabalhos apresentaram outras respostas sem muito destaque individual. Então é isso, professor. Eu me estendi um pouquinho, mas achei muito interessante esse trabalho porque ele faz um levantamento de muitos outros trabalhos e depois, claro, ele traz as referências, então pode-se procurar algum trabalho específico de alguma espécie específica, algum pesticida específico, então tem muita base ali para vários estudos. E é legal esse levantamento geral também, né, para a gente saber o que mais está sendo estudado, quais são as melhores espécies para utilizar nesse tipo de estudo. Então achei aí um trabalho muito interessante, acho que tem muito a agregar aí pro tema, acho que tem tudo a ver com o tema, tá bom?